Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Rafael Porfírio e está no ar o STJ Notícias. E neste programa você vai saber por que os ministros anularam a condenação dos pais do adolescente que parou de frequentar a escola. Também vai ver que, em alguns casos, o cliente de plano de saúde deve ser ressarcido de despesas feitas em rede não conveniada. Como regularizar a guarda dos filhos depois da separação dos pais? Quais os tipos de guarda? Uma advogada tira dúvidas aqui no estúdio. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O programa começa com uma decisão da segunda turma do STJ. Um homem matou a ex-mulher e agora deve ressarcir o INSS pela pensão por morte paga aos filhos. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, entrou com uma ação na Justiça para conseguir o ressarcimento das despesas pagas pelo benefício de pensão por morte aos filhos da mulher, que foi assassinada pelo ex-marido. Em primeira instância, o homem foi condenado a pagar 20% do valor, mas o Tribunal Regional Federal da 4ª Região entendeu que o ressarcimento ao INSS deveria ser feito de forma integral. A defesa recorreu ao STJ, alegando que não haveria previsão legal para esse tipo de ação previdenciária em caso de homicídio. Na segunda turma, o relator do caso, o ministro Humberto Martins, explicou que o INSS tem legitimidade e interesse para pedir o ressarcimento das despesas da pensão por morte. Isto porque foi um crime, uma conduta ilegal, que deu origem ao pagamento do benefício. Se você tem hipoteca, uma decisão do STJ pode te interessar. Os ministros decidiram que uma hipoteca instituída entre a construtora e o banco não alcança os compradores, independentemente dela ter sido firmada antes ou depois da promessa de compra e venda. O entendimento é pacífico no STJ desde 2005, com a súmula 308, que trata da ineficácia para o comprador e da hipoteca firmada entre construtor e banco. O tema voltou a ser discutido durante o julgamento de um caso que envolve uma construtora, compradores de imóveis habitacionais e o Banco Santander. De acordo com a ação, os donos dos imóveis que foram quitados não receberam a escritura definitiva porque as unidades haviam sido dadas como garantia hipotecária para o financiamento da construtora junto ao banco. A terceira turma entendeu que o acordo de hipoteca firmado pela construtora não alcança os compradores. Para o comprador dá uma segurança muito grande, né? Porque ele tem, claro, que se preocupar com a saúde financeira da construtora para saber se ela vai conseguir construir o que foi prometido, né? Mas, em contrapartida, ele não tem que se preocupar, por acaso, se o banco se financiou de uma forma inadequada ou fez um empréstimo muito grande e não vai conseguir arcar. Ficou decidido, então, que os compradores que já quitaram a dívida do imóvel com o banco devem receber a escritura. As empresas de ônibus do Rio de Janeiro vão ter que adaptar os coletivos para atender os deficientes físicos. A decisão já havia sido tomada, mas as empresas e a Prefeitura do Rio recorreram. A decisão foi da segunda turma do STJ, que rejeitou o recurso de concessionárias do Serviço de Transporte Público do Rio de Janeiro. Em decisão anterior, as empresas haviam sido obrigadas a fazer adaptação imediata nos ônibus. Tanto as concessionárias quanto a prefeitura da cidade questionaram a decisão, alegando ser inviável o cumprimento imediato da sentença. Este advogado explica que a regra não é nova. Em 2004, um decreto determinou que toda a frota de transporte coletivo rodoviário do país, bem como a infraestrutura dos serviços, deveria ser adaptada para pessoas com deficiência em até 120 meses. O prazo terminou em 2014. Toda concessionária ela é responsável por cumprir a lei. E o que diz a lei? A partir de dezembro de 2014, todos os ônibus devem ser adaptados para os cadeirantes, sob pena de não fazendo, de serem fiscalizados e multados pelo concessor, pela prefeitura, e individualmente, cada consumidor, ou seja, cada usuário que não tiver acesso àquele ônibus por uma falta de um elevador ou até normalmente por um defeito no próprio elevador, o cadeirante tem direito na justiça de pleitear uma indenização pelos danos causados pela má prestação do serviço. Para o ministro relator do recurso, Humberto Martins, não houve ilegalidade na condenação.
O ministro afirmou ainda que as empresas estão cientes da responsabilidade quanto à prestação do serviço e que os direitos dos usuários são protegidos, inclusive pelo Código de Defesa do Consumidor. O Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, não pode ser cobrado quando as mercadorias forem furtadas ou roubadas antes da entrega ao comprador. O entendimento foi ressaltado na primeira turma do STJ com a análise de um recurso da Souza Cruz. A empresa pedia a anulação da cobrança do IPI sobre 1.200 caixas de cigarros roubadas durante o transporte entre São Paulo e Mato Grosso. O caso chegou ao STJ depois que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou o pedido, por entender que a saída da mercadoria do estabelecimento gera cobrança de IPI e que somente se concretizada a entrega, o contribuinte se livraria de pagar o imposto. A Souza Cruz recorreu e aqui no STJ, em decisão individual, o relator ministro Sérgio Cuquina aceitou os argumentos da empresa. Citando casos já julgados pelo STJ, o ministro lembrou que a simples saída do produto da indústria não é fato gerador do IPI, mas apenas o momento temporal da hipótese de incidência, sendo necessária a efetiva operação mercantil. A Fazenda Nacional recorreu contra o entendimento, defendendo que o IPI deveria ser cobrado conforme o Código Tributário Nacional. Mas a primeira turma confirmou a decisão individual do ministro Sérgio Cuquina. Este advogado explica que, no caso, houve uma discussão de interpretação, porque o Código Tributário Nacional especifica o fato gerador de cobrança do IPI apenas a saída do produto da indústria. O tributo pressupõe riqueza, e essa riqueza não existiu, porque no meio do caminho ela foi roubada. E, portanto, não haverá a outra etapa, que é a etapa final da entrega do produto ao seu destinatário. Saída física, mas sem substrato econômico. Olá! Nesta semana, a Rádio STJ vai falar sobre bullying, brincadeiras humilhantes e apelidos desagradáveis. Esse tipo de violência às vezes pode causar mais danos do que a própria agressão física. É disso que nós vamos falar no programa Antes e Depois da Lei desta semana. Nós vamos contar histórias de pessoas que foram vítimas de bullying. Geralmente são crianças e adolescentes indefesos e fragilizados. E é na escola onde esse tipo de agressão mais acontece. Mas desde a criação da Lei Anti-Bullying, em 2015, as escolas passaram a combater esse tipo de agressão. E no quadro STJ Entrevista, nós vamos falar também sobre o Estatuto da Primeira Infância. Nós convidamos um especialista para explicar melhor o que diz essa lei e como que ela pode ajudar na infância e no crescimento das crianças do país. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também no site do STJ no Link Rádio. E no próximo bloco, a advogada Liliana Marques responde dúvidas sobre guarda compartilhada e unilateral. Qual é o melhor para a criança? Não saia daí, eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza 2 publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal: o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdãos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto.
Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. Unilateral ou compartilhada? Qual o melhor tipo de guarda para os filhos quando o casal se separa? Quem vai tirar as dúvidas enviadas pelas redes sociais é a nossa convidada de hoje, a advogada Liliana Marques, presidente da Comissão dos Direitos das Famílias da OAB-DF. Seja muito bem-vinda ao STJ Notícias, Liliana. Quero agradecer o convite por poder contribuir. Olha, antes da gente começar o nosso bate-papo e também a responder as perguntas dos internautas e telespectadores, eu convido você e a você aí de casa a conhecer duas histórias diferentes, a da Renata e da Ana Luísa. Vamos ver. Foram 13 anos de união. Mesmo com o fim do relacionamento, Renata e o ex-marido queriam continuar participando ativamente da vida dos dois filhos. Escolheram a guarda compartilhada. Eu via a necessidade das crianças terem o pai e a mãe presentes. Eu fui uma pessoa que não tive pai presente porque a separação dos meus pais foi extremamente traumática. Eu não queria que meus filhos passassem pela mesma coisa. Eu não achava justo essa situação, porque eu sei o quanto faz diferença na vida de uma criança o pai e a mãe não estarem presentes. A rotina e as responsabilidades são divididas de forma igual. Rodrigo, o pai das crianças, não abre mão de conviver com os filhos. A ausência do pai ali, ao lado da criança, guiando. Às vezes o pai tem que é o mais normal, o pai tem uma visão mais seca do mundo, a mãe tem uma visão mais carinhosa. Às vezes o pai é mais capaz de cobrar alguma coisa. Então só de 15 em 15 dias vira festa, vira brincadeira. Você pega o seu filho e você vira o melhor pai do mundo. Então eles não perderam, eles ganharam. Ganharam novas famílias, ganharam um novo contexto para a vida, novas experiências. E são crianças que você vê que estão sempre sorrindo. Por lei, a regra é a guarda compartilhada. As decisões sobre a rotina dos filhos são tomadas em conjunto. Para a Justiça, devem ser considerados, em primeiro lugar, os interesses e o melhor para as crianças. Ainda assim, é possível pedir a guarda unilateral, ou seja, apenas para o pai ou a mãe. Isso pode ser definido quando não há acordo entre os pais. Um caso de Minas Gerais chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Na decisão, a guarda compartilhada foi negada porque os pais não se entendiam. Para os ministros, quando a falta de consenso prejudica o bem-estar do menor, fica inviável a divisão equilibrada de quem deve decidir sobre a vida do filho. Para o relator do recurso, o ministro João Otávio de Noronha, expor conflitos pode prejudicar o desenvolvimento da criança. A Ana Luísa passou por uma situação parecida. Ela e o ex-marido tentaram a guarda compartilhada, mas a falta de harmonia entre os dois começou a prejudicar o filho e ela ganhou na justiça a guarda unilateral. Ele não assiste mais conflitos. Ele não tem mais essa exposição, ele não tem mais essa questão de pega a mochila, vai e volta, não sabe se tem horário, se não tem. A criança, ela precisa ter rotina. Ela precisa saber que aquele horário de levantar, o outro é de almoçar, que tal momento ele vai estar na escola, tal momento ele vai voltar para casa, vai fazer o dever de casa, e não duas pessoas dando direcionamentos diferentes. Pois é, nós vimos aí na reportagem duas experiências diferentes sobre a guarda dos filhos. Agora eu te pergunto, Liliana, podemos dizer que existe uma melhor que a outra, mas sim aquela que melhor atende o momento do casal? Nós podemos dizer, não obstante a guarda compartilhada ser a regra, eu acho que o judiciário hoje ele vê a que atende melhor o interesse do menor, né? Se é a unilateral ou se é a compartilhada. Entendi. Vamos para as perguntas enviadas pelos telespectadores internautas. A primeira, vamos ver, é da Érica Karina. Ela quer saber por quais motivos o pai pode perder o direito a visitas em fins de semana alternados.
O pai pode perder por vários motivos, tanto o pai como a mãe, né? Pode perder se ele tiver uma sentença criminal condenatória, com decreto de prisão, se ele não estiver cuidando adequadamente, estiver expondo a criança, né, o menor a perigo. Então, são muitos fatos que devem ser avaliados quando da suspensão do direito de visitas. Ou seja, há a possibilidade, né? Há a possibilidade. Vamos ver a próxima pergunta? Nossa próxima pergunta foi encaminhada pelo Facebook pela Ana Paula Martins. Ela quer saber a partir de qual idade a criança é ouvida nesses casos. A vontade da criança é levada em consideração, Liliana? Bem, a criança é ouvida, a gente tem duas formas, né? Na presença do juiz ou por uma equipe do juízo, que é uma equipe formada por psicólogos e assistente social, que é quando se realiza um estudo psicossocial, que é o mais adequado, né? Porque a nossa legislação, ela não fala em que idade a criança pode ser ouvida ou a vontade da criança prevalece. A criança não tem vontade, né? Não tem capacidade civil, desculpa, para externar, olha, eu quero ficar com meu pai e com a mãe. Em razão disso, na maioria dos casos que são levados ao judiciário, é realizado um estudo psicossocial para a criança ser ouvida perante a equipe interdisciplinar, psicólogo e assistente social. Tá aí, pergunta respondida. Vamos para a próxima? Próxima pergunta é do Luiz Paulo. Não é lei a guarda compartilhada desde o final de 2014? O convívio não é para ser equilibrado com pai e mãe? Naquela questão que nós falamos agora há pouco, né? Sim, não obstante ser lei, ou seja, a regra é a guarda compartilhada, o judiciário ele tem que apreciar os casos concretos, né? Hoje se verifica que quando não há um bom entendimento aos pais, não há uma boa convivência, isso pode trazer transtornos para a criança, ela vai estar envolvida ali num conflito, né? Então cabe ao juiz, o juiz não pode impor aos genitores a guarda compartilhada. Claro que quando há um bom entendimento, essa tem que prevalecer, tem que ser a regra, né? Que atende o melhor interesse da criança. Agora, nem sempre ocorre dessa forma. E tem a opção também que o pai fala, não, eu não quero. Então, não tem como o judiciário falar, não, a guarda vai ser compartilhada. Então, cada caso tem que ser estudado. Analisado. Liliana, nossa próxima pergunta veio lá de Goiânia. Isaías de Luca, como fica a guarda dos filhos quando os pais são de nacionalidade diferente e o pai ou a mãe resolve voltar para o país de origem? Pronto, quando a guarda é compartilhada, primeiro vamos esclarecer que na guarda unilateral, o pai ou a mãe, o genitor que depende da guarda, dentro do país, ele pode se deslocar de uma cidade para outra sem necessidade de autorização do outro. Entretanto, quando a guarda é compartilhada, precisa da anuência dos genitores para que mude. Caso isso não ocorra, né, o genitor fala, não, eu não acho que deve ir, não, eu não vou concordar. O genitor que não tiver, que a pretensão seja mudar de país ou mesmo de cidade, ele pode procurar o judiciário e ajuizar uma ação de suprimento judicial, onde o juiz vai analisar o que atende o melhor interesse do menor, se é ficar na cidade onde está ou se mudar com um dos genitores. É isso. Curitiba agora, a nossa pergunta. Tiago Freitas, se provada a alienação parental, o tipo de guarda pode mudar? Pode mudar e deve mudar, né? Uma criança que sofre alienação parental, isso pode trazer reflexo para uma vida futura, né? Muito complexo. Então, pode e deve mudar o regime de guarda. São Paulo também está participando aqui com a gente. Nossa próxima pergunta veio de lá. Vamos ver? Bruno Diniz, há alguma chance de um juiz reverter a guarda compartilhada para unilateral, fora os casos graves que a jurisprudência cita, no caso de agressão física, uso de drogas, violência contra menor, ameaça de morte? Pode. A guarda compartilhada, ou unilateral, ela pode ser revertida a qualquer momento, né? Desde que haja fundamentos, motivos relevantes, concretos, né? Para um juiz reverter uma guarda, ele tem que ter uma segurança muito grande, né? Senão isso pode trazer prejuízos também imensuráveis para a criança, né? Trocar de lar. Então, caso não tenha motivos, fatos concretos, vai-se também fazer um estudo psicossocial
para ver a necessidade, a relevância ou não de alterar, de inverter a guarda. Ou seja, sempre deve prevalecer o melhor para a criança. O melhor interesse da criança sempre. Por quê? Porque nós temos casais realmente que, quando da separação, não distingue, né? Não separa o ex-marido, ex-mulher, deixar aqueles problemas, afloram muito, né? E às vezes deixam de lado o melhor interesse da criança, que é o que sempre deve prevalecer. É isso, Liliana. Muito obrigado pela participação aqui no STJ Notícias. Eu que agradeço. E olha, em seguida, ministros decidem que, em alguns casos, as despesas do beneficiário de plano de saúde em uma rede não conveniada devem ser ressarcidas. É daqui a pouco no próximo bloco, eu espero. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da Jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Ao julgar o caso de um plano de saúde que se negou a reembolsar o cliente, os ministros da 4ª turma do STJ entenderam que, em alguns casos, as despesas devem ser ressarcidas. Veja só. Quem tem plano de saúde passa por uma situação em que precisa de atendimento fora da rede credenciada, sempre fica com o pé atrás quando o assunto é o reembolso. Para não ter dor de cabeça, vale lembrar que para conseguir o ressarcimento dos gastos no hospital ou clínica não conveniados, é preciso estar atento a alguns detalhes, como, por exemplo, o tipo de plano contratado. O reembolso é possível quando ele está previsto em contrato. E quando o plano é um plano que vai além de exames ambulatoriais ou de consultas e exames. Existem planos simples que prevêem apenas consultas e exames para o cliente que contrata. E existem os planos mais elaborados ou os mais caros, que aí prevêem outros procedimentos, inclusive internação e cirurgias. Então é importante o cliente saber que plano ele contratou e o que está previsto no contrato. O reembolso costuma acontecer em casos que envolvem urgência e emergência. Os chamados atendimentos eletivos, que podem ser programados ou agendados, devem ser realizados por profissionais, clínicas e hospitais credenciados pelo plano de saúde. Mas apesar das regras estarem previstas em lei, algumas operadoras se negam a pagar o reembolso. E aí, o caso vai parar na Justiça. No STJ, a 4ª turma julgou o caso de uma empresa que se negou a reembolsar um beneficiado. Durante atendimento emergencial por complicações cardíacas, ele teve que passar por um procedimento cirúrgico em um hospital não conveniado. A operadora do plano de saúde já havia sido condenada a ressarcir as despesas custeadas pelo paciente. E os ministros mantiveram a condenação. E do Rio de Janeiro veio o caso de uma adolescente que deixou de frequentar a escola. Aqui no STJ, os ministros da 4ª turma anularam a condenação dos pais. Evasão escolar. Um desafio para as instituições de ensino brasileiras. Segundo o estudo com base em dados do IBGE, 1.300.000 jovens entre 15 e 17 anos deixaram a escola sem concluir o curso e 52% deles não terminaram nem o ensino fundamental. O Plano Nacional de Educação prevê que os jovens com até 17 anos de idade devem obrigatoriamente frequentar a escola. O governo e os pais são responsáveis por garantir a permanência dos menores nas salas de aula, mas nem sempre isso é seguido à risca.
Em primeiro lugar, o Estado tem que dar escola para todas as crianças de idade escolar, escola gratuita. Quem não pode pagar uma escola particular tem que ter escola gratuita. E às vezes não acontece. Então, se a gente consegue colocar uma criança numa escola pública e a gente começa a ver que a criança não está indo ao colégio, que está acontecendo alguma coisa, cabe à instituição, primeiro a professora averiguar o que está acontecendo, ela vai tentar conversar com o aluno, conversar com a família, depois a diretoria, a pedagoga, a parte psicológica também do colégio, se houver, tem que chamar a família. No Rio de Janeiro, um adolescente matriculado no 7º ano do ensino fundamental deixou de frequentar as aulas. Isso motivou o Ministério Público do Estado a entrar com uma representação contra os pais do menor, que foram condenados a pagar uma multa de 3 salários mínimos. O caso veio parar aqui no STJ. Na quarta turma, o relator, ministro Marco Buzzi, entendeu que a multa não levaria o adolescente de volta à escola. Ele reconheceu a negligência dos pais, mas reforçou que a condenação poderia comprometer a renda da família, considerada humilde. A quarta turma acompanhou o voto do relator e negou a condenação por unanimidade. Um clube em São Paulo foi condenado a indenizar a família do garoto que morreu afogado em uma das piscinas. A criança tinha 8 anos. A decisão foi da terceira turma, que manteve a condenação estabelecida pela Justiça Paulista. O acidente aconteceu em São Paulo no ano 2000. De acordo com a ação, o pai deixou os 2 filhos, um de 7 e outro de 8 anos de idade, da portaria da associação onde eles frequentavam a escolinha de futebol. Depois da aula, a mãe iria buscá-los como de costume. O problema é que os 2 garotos tiveram acesso à área da piscina adulta e um deles, o de 8 anos, acabou morrendo afogado. A família entrou com uma ação contra a associação pedindo indenização por danos morais e materiais, alegando negligência por parte do clube. Já a associação afirmou que a culpa também era dos pais, pois deixaram o menor sozinho na instituição. Se você comparar a responsabilidade dos pais com a responsabilidade do clube, você vai ver que a responsabilidade dos pais no evento foi ínfima, não pode nem ser considerada como culpa concorrente, que é aquela culpa quando os dois têm responsabilidade por ela. O relator do caso na terceira turma, ministro Marco Aurélio Belize, explicou que o clube, ao permitir o acesso da criança desacompanhada, assumiu o risco pela obrigação do cuidado. Por isso, a associação deve indenizar a família em 500 salários mínimos e pensão até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade, ou até a morte dos beneficiários. O Código do Consumidor, ele disciplina que aquele que se propõe a prestar um determinado serviço, ele tem que prestar o serviço com eficiência. O Código Civil, ele disciplina que aquele que causar danos a outra pessoa fica obrigado a reparar esses danos, mesmo que o dano seja simplesmente moral, né? Então, essas duas legislações, elas se complementam. A primeira sessão negou mandados de segurança em favor de um policial rodoviário federal que foi demitido sob a acusação de ter saqueado um caminhão carregado de galões com etanol depois de um acidente em Barreiras, na Bahia, em 2010. No STJ, o policial alegou que houve cerceamento de defesa, mas o relator, ministro Humberto Martins, não aceitou o argumento. Na sexta turma, os ministros negaram pedido de habeas corpus a um empresário que foi preso em uma operação que investiga fraudes em licitações na Secretaria de Educação de Mato Grosso. O relator do recurso, ministro Nefe Cordeiro, ressaltou que o pedido de prisão foi fundamentado para garantir a ordem pública. E a quarta turma decidiu que o dono de um imóvel em reforma vai ter que pagar indenização de R$50 mil a uma estudante que ficou ferida depois de uma explosão do botijão de gás instalado no local. O homem alegou que a responsabilidade pelo acidente seria da empresa distribuidora do gás, mas o relator, ministro Raul Araújo, afirmou que não ficou demonstrada a culpa da fabricante da válvula do botijão ou da distribuidora. E o STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem você acompanha novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania e ainda participa do bate-papo aqui no estúdio.
Mande sua sugestão pela página do STJ no Facebook ou uma mensagem pelo WhatsApp. E não deixe de acompanhar o que acontece no STJ por meio das redes sociais e da página do Tribunal na internet. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!